Boa tarde a todas e todos aqui presentes. Eu recebi esse convite há algum tempo, com imensa satisfação. O doutor André Neiva esteve lá em Belo Horizonte, no meu gabinete, e eu prontamente aceitei o convite. Como verificaram aí no meu currículo, eu fui promotor de justiça entre 1986 e 89. Em 1989 eu ingressei na magistratura, novo concurso, né? Onde estou até hoje. Em outubro eu fiz 34 anos de juiz. Em janeiro agora eu farei 16 anos como desembargador. Não é mole não. O tempo passa muito depressa, mas nesta região aqui do Vale do Mucuri, eu nunca atuei nem como promotor, nem como juiz titular. Essa região Jequitinhonha, Mucuri, Triângulo Mineiro são as únicas que eu não tive a felicidade de atuar como promotor ou juiz de direito titular. Mas em 1998, como juiz de Belo Horizonte, eu recebi uma designação de vir presidir uma junta eleitoral extraordinária aqui em Teófilo Otoni. Foi a última eleição geral no país que usou cédula de papel. Em 2002 já foi urna eletrônica. E eu fiquei aqui cerca de uma semana. Naquele tempo tinha eleição, apuração, né? Com cédulas de papel, embora fosse eleição geral um pouco mais rápida, mas eu fiquei aqui uns 5 dias, e uma cidade muito agradável, fundada por um grande mineiro do Cerro, Teófilo Benedito Otoni, que era um grande brasileiro, além de tudo, liberal convicto, né? Americanófilo. Ele queria, depois que perdeu aqui a Revolução Liberal, foi reprimida pelo Império, do Duque de Caxias, né? A rendição foi lá em Santa Luzia. O Teófilo Otoni resolveu desbravar essas terras aqui, queria fazer disso aqui uma região próspera como a Califórnia nos Estados Unidos, e ele era muito admirador da cultura política e da pujança econômica dos norte-americanos. Então ele botou o nome aqui de Nova Filadélfia. E hoje essa próspera cidade homenageia esse grande idealista. Mas, então eu aceitei de muito bom grado, inclusive por poder falar numa ótica mais prática do que teórica sobre lei de licitações. Eu estou numa idade agora, 62 anos, já bem vivido. Eu passei também pelo doutorado em Direito Administrativo, lecionei mais de 2 décadas. Eu ainda leciono apenas na escola judicial, tenho um ex-aluno aqui, o Dr. Flávio. E a essa altura da vida está ficando cada vez mais difícil falar naquilo que eu não acredito mais, né? E realmente, sobretudo do campo do direito administrativo. Eu, já na época do doutorado, eu encontrei uma frase do publicista francês, Georges Berdaud. Ele dizia que as constituições nos países subdesenvolvidos são textos escritos dos quais a vida se ausentou.
O que ele quis dizer com isso? É uma coisa que aqui no Brasil ocorre muito, e sobretudo no direito administrativo, mas hoje no constitucional também. Você tem a Constituição, as leis em geral, muito bem escritas, muito festejadas, né? Mas distantes da realidade. A vida real, o mundo real, está ausente de tudo aquilo que se colocou no papel. E o direito administrativo é um direito que me fascina desde o tempo de graduando, de estudante, bacharelando em Direito, lá em Belo Horizonte. Eu tive um professor maravilhoso que depois também me orientou no doutorado. Eu já era juiz quando eu fiz o doutorado em Belo Horizonte, né? Já tinha rodado o interior, o saudoso Paulo Neves de Carvalho. Mas a grande questão perceptível, e inclusive quando qualquer um de nós começa a estudar o direito em geral, inclusive o constitucional, mas sobretudo o administrativo, a gente vê uma formulação de princípios muito eloquentes, mas e isso eu já via na década de 1980, totalmente distantes da realidade brasileira, daquilo que se pratica no dia a dia da política, dos governos em geral e da própria prática dos cidadãos, porque o brasileiro também não é muito bento não, né? Ele xinga o político, ele xinga o judiciário, né? Mas ele dirige falando no celular, ele fura fila, ele quer levar vantagem em tudo, ele quer procurar alguém que conheça o juiz para pedir para decidir a favor dele, né? Então a nossa cultura também deixa muito a desejar, e por isso que nós temos esse quadro caótico. Lei de licitações é um exemplo gritante disso aí. Eu, quando estudava direito, era o Decreto-Lei 200, editado no regime militar. Depois o presidente José Sarney fez uma nova lei de licitações, vieram outras, muitas medidas provisórias, e teve aquela época aí de Olimpíada, Copa do Mundo, medida provisória, criando modalidades mais dinâmicas, etc., né? E o que acontece na prática? Essas leis de licitação em geral, como a maioria das leis no Brasil, elas entram em vigor, são muito debatidas, muito festejadas, mas aí as coisas voltam a ficar tudo como dantes do quartel de Abrantes, né? Uma expressão de Portugal também, nada muda. E agora nós tivemos aí uma lei editada, a nova lei de licitações, editada em 2021, e já com a sua vigência, outra coisa típica do Brasil, né, postergando a vigência, etc. Mas é uma lei realmente difícil, muito técnica, muito sofisticada, né? Eu sei que aqui nós temos representações não só de Teófilo Otoni, mas de outros municípios do Vale do Mucuri. E essa lei parece que foi pensada lá para Nova Zelândia, Suécia, etc. Mas o dia a dia, né, o que isso aí implica de trabalho, de gastos, né, de implantação de tecnologias, etc, etc, etc. E eu sei que nesse Brasil afora aí, Minas Gerais ainda é um estado privilegiado, São Paulo, Rio, Minas, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né, Goiás, mas a gente pega outras regiões, vai para a Amazônia, então ali, algumas regiões do Nordeste também,
uma carência total de conhecimento, de recurso, etc. Mas é o que temos, né? 194 artigos. E alguns artigos assim desdobrados em incisos e parágrafos sem fim, né? E então nós teríamos que destacar, e é muito bom insistir nisso, porque a gente festeja demais, mas esquece a base de tudo. A palavra licitação, etimologicamente, ela deriva de licitude, de lei, né? Cumprir a lei, agir dentro da licitude. Licitar é isso. Então, as contratações públicas, em diversas modalidades, e salvo circunstâncias especiais de inexigibilidade ou dispensa, elas têm que se submeter a esse procedimento, que é mais do que um processo. Procedimento é algo que envolve fases, né? Que se complementam. Uma fase não se inicia sem que a anterior esteja completa. A licitação é isso, ela existe, está prevista na Constituição, artigo 37, Constituição de 1988, inciso 21, exatamente para garantir a isonomia, né? Para que todos os que desejam, pessoas físicas ou jurídicas, contratar com a administração pública em sentido amplo, participe de uma disputa em igualdade de condições, em tese, né? Então, o princípio maior da licitação, além da legalidade que dá o próprio nome, é a igualdade, a isonomia, né? A impessoalidade. Escolher o contratante não por quem ele é, mas por ele ser o que apresentou a melhor proposta. Esta nova lei, e eu repito, eu vou fazer até pela brevidade do tempo um resumão assim do que ela está trazendo, né? Mas ela tem tudo para demorar a pegar. Até pela complexidade do que ela trouxe, inovações técnicas, né? E aos 62 anos de idade, eu não estou mais aqui para ficar pregando o céu, né? Abstrações que eu sei que não existem. Nós vamos tocar nos pontos assim, isso aí está difícil, né? Como é que faz e tal. Então, nós estamos assim numa modernidade acelerada, né? Eu até estava em Barcelona, fui apresentar um trabalho científico lá na Universidade de Barcelona, dia 15 de novembro agora. Lá não é feriado, não. O meu menino de 11 anos até perguntou: pai, lá não é feriado, não? Eu falei: não. Como é que um país que tem rei vai comemorar a República do Brasil, né? A Espanha é monarquia parlamentar, né? Mas, então, o próprio tema que eu falei lá, juízes, julgar é humano, né? Ou falando sobre juízes robôs, é ligado a esse tempo que nós vivemos. E a lei de licitações, um dos vetores dela é o uso dessas modernas tecnologias. Eu viajava ao exterior, antes trazia 30, 40 livros, pagando sobrepreço nas bagagens, né? E nos países que eu visitava, literatura, direito também, tudo em geral. E agora eu não vou comprar, se comprar é pouca coisa, mas eu acabei comprando 4. 2 de literatura e 4 de direito, e todos de direito
eu foquei nessa questão. Esse aqui, por exemplo, eu vi lendo no avião, comecei a ler, Hacia la Justicia Pós-Moderna, por uma justiça pós-moderna. Presupuestos para la transformación de los sistemas judiciales. Então, propostas para a transformação do sistema judicial. Tudo voltado para a informática. Então, o judiciário também está amplamente afetado, né? Para o bem ou para o mal, por esse fenômeno. E a administração pública eletrônica é uma realidade de mais de uma década. Quanta coisa, a Receita Federal, né? Quem é um pouquinho mais antigo, fazia declaração com máquina de escrever, à mão, formulário, tinha que entregar nos correios. Hoje a gente faz aquilo tudo rapidamente na internet, né? Quem vive só de salário, paga só na fonte, hoje ele só confirma, a Receita já tem os dados lá, que a fonte pagadora informou, você faz aquilo no instante. Tirar passaporte, quanta coisa aí da vida da gente mudou para o bem, né? E então um dos focos dessa nova lei de licitação é a eficiência, o emprego das novas tecnologias. Por quê? O intuito de fazer das licitações o procedimento mais eficiente, ele entra também no contexto da globalização, da atração do investidor, inclusive estrangeiro, né? E tornar as contratações públicas mais eficientes no sentido amplo da palavra. Fazer tudo mais rápido, ter um cadastro já pronto para futuras licitações, não ficar refazendo tudo de uma vez só. Eu vou tocar nesse assunto mais adiante. E isso diminui custos e assegura, em tese, né, contratações mais eficientes e obras, né? O Brasil é o paraíso das obras paradas. Eu já falo disso aqui desde 2014. Não, perdão. Desde 2019, o Tribunal de Contas da União começou a acompanhar isso. 14 mil obras públicas paradas no âmbito da União, pelo Brasil inteiro. Por quê? Mal licitadas. O grande nó de uma contratação de obra pública não ir adiante começa lá na fase da licitação. Então, a nova lei, ela pretende acabar com tudo isso, uniformizando regras, né, aplicáveis a todos os entes, criando uma intercomunicação através dos meios eletrônicos com esses entes, para eles poderem aproveitar um dos outros os respectivos dados, cadastros, né? E o interessante é que isso afeta todo o Estado brasileiro, mundial, né? O problema da pandemia acelerou muito esses processos, né? O próprio judiciário teve que se adaptar rapidamente para fazer videoconferência, audiências ou sessões de julgamentos dos tribunais por videoconferência, e essa coisa veio para ficar. Então, nós temos essa diretriz da busca da maior eficiência, inclusive em termos de gastos, né? Fazer o gasto com previsão orçamentária, com adequação efetiva ao que se tem disponível, implantação da administração eletrônica, em inglês eles dizem e-government, né? O governo eletrônico, fomento ao planejamento. Nós vamos ter
agora que planejar a longo prazo as contratações. E tem o termo de referência, que eu vou dar muito destaque para ele daqui a pouco. Então é um planejamento estratégico. A lei orçamentária já vai estar direcionada para compras, contratação de compras, obras, serviços, etc., a longo prazo. Então, em maneira, quer dizer, de modo a abreviar aqui a nossa fala, eu vou trazer aqui para os ouvintes e as ouvintes um resumão de um roteiro que está sendo adotado no âmbito do Poder Judiciário, que eu integro, né? O Judiciário faz muita compra, faz muita obra. Então, o Conselho Nacional de Justiça, ele já expediu atos normativos com esse propósito. Os tribunais adotam vamos dizer assim, os manuais, né, de compras, licitações, etc. Então, com base nessa nova lei, a importância maior está voltada para a fase preparatória da licitação. E nesse momento aí, senhores prefeitos, né, assessores, inclusive jurídicos, ou aqueles dos setores licitantes, vão ter que se adequar bastante a essa nova legislação, a essa nova postura, essa nova cultura, né, que se quer adotar. E eu penso, prefeito, que eu até, como desembargador da área do direito público, eu recebo as publicações da Associação Mineira dos Municípios, né? É uma associação muito forte. Eu acho que nesse aspecto aí, ela terá de desempenhar um papel muito importante, sobretudo para dar esse apoio às prefeituras mais carentes, né, de recursos técnicos, financeiros, humanos, na implantação dessa nova lei. Mas essa fase preparatória, ela envolve estudo técnico preliminar à licitação, para que a gente licite, né, a compra ou a obra, o que quer que seja, que é aquela que a gente realmente necessite e que seja compatível com o recurso orçamentário que nós temos em caixa, realmente plausível, né, de ser gasto. Essa fase do planejamento, ela é muito importante. Então, a nova lei exige que se faça um plano de contratações anual, o PCA. Então, esse plano de contratações, ele faz um alinhamento estratégico dentro, quer dizer, vai envolver todo o setor, saúde, educação, meio ambiente, etc. e tal. Vai estar tudo ali. O que é que nós vamos precisar, o que é prioridade, o que não é, o que vai ser na frente, vem depois, né? Isso tudo vai estar no papel, acabar com a improvisação. Temos uma fase de estudo técnico preliminar. Nessa fase, então, definido o planejamento estratégico do que ao longo desse ano precisa comprar, construir, etc. Esse estudo técnico preliminar, ETP, ele visa a pesquisa, a analisar, desenvolver estudos para definir qual contratação seria
mais vantajosa para aquele ente da administração pública. Eu estou falando aqui a administração pública como um todo, inclusive os atos administrativos dos outros poderes, do próprio legislativo, municipal, estadual ou federal, do judiciário em todos os seus ramos, até tribunais de contas, né? Todo mundo está sujeito a isso. Agora, dependendo do valor da compra, que estará especificado em lei, os valores menores, esse estudo técnico preliminar será dispensado. Os tribunais estão implantando as coordenadorias de compras e licitações, né? Os entes municipais, no nosso caso aqui, vão ter que dispor também desse setor. Imagina a trabalheira para treinar, capacitar o pessoal, não é? Aí a AMM vai ser muito importante em fazer esse trabalho junto com as prefeituras, sobretudo as mais carentes. Uma exigência que já ocorre há alguns anos e agora está muito explicitada na nova lei, que é o que a gente chama de licitação sustentável. Todas as licitações nós vamos ter que ter um destaque muito grande para essa preocupação ambiental. Escolher produtos, tecnologias de construção, equipamentos, etc., que sejam, além de melhor preço, aquela coiseira toda, também garantidores da sustentabilidade, ou seja, não menos lesivas ao meio ambiente, sustentabilidade, né? Isso tudo vai ter que estar também devidamente analisado e inserido, inclusive no edital, né? Aí vem o tal do termo de referência. Esse termo de referência, eu quero dar um destaque muito grande a ele. Ele foi objeto de um livro. Ele foi lançado agora em 2023, em setembro. Termo de referência nas licitações e contratações públicas, de acordo com a Lei 14.133 de 2021. Pelo menos o lançamento desse livro era gratuito, viu? Ele foi editado sob os auspícios de uma entidade que se chama Soluções em Gestão Pública. Era 0800. As minhas assessoras pegaram o meu e pegaram os exemplares dela. Mas vejam, esses três autores, conhecedores, estudiosos de direito administrativo, eles escreveram um livro sobre o termo de referência e dizendo o seguinte, me perdoem, mas eu vou fazer um rápido resumo aqui. É um documento muito importante e indispensável para as compras públicas. Não é apenas um documento ou algo produzido formalmente em conjunto com os demais atos de um procedimento de aquisição pública. Ele não é ou não deveria ser uma mera formalidade a ser cumprida num procedimento de aquisição pública. Muito além disso, ele define o termo de referência, define o objeto do suprimento público. Aí eu achei essa analogia deles muito interessante. Ele contém os códigos genéticos da licitação e do futuro contrato. É o DNA. O termo de referência, então, ele é o DNA do futuro contrato, o código genético. Tem que estar tudo ali. Ô, gente, isso está na lei, né? Ela nem entrou em vigor ainda, assim, até 29 de dezembro agora. Houve uma medida provisória que prorrogou. Eu não tenho nem como dizer às senhoras e senhores se isso aí está funcionando bem, porque a lei ela precisa entrar em vigor, 2024.
janeiro, efetivamente. E aí sim, no dia a dia da sua aplicação, os problemas que vão surgindo administrativamente, as questões que vão ser levadas e decididas nos tribunais de contas, no próprio Poder Judiciário, isso aí é que vai dar o sinal se a lei pegou ou não. Mas esse termo de referência, ele é fundamental. Então consultem aí se esse livro está em dispor, está disponível, né? E se ainda está 0,800, o lançamento foi, eu ganhei. Cada vez que eu chego com um livro em casa, eu levo uma bronca. Eu tenho uma biblioteca lá no edifício, biblioteca não, um depósito de livro bagunçado no edifício Maleta, mas já não cabe mais livro. Eu tenho em casa, tem muitos lá no gabinete tribunal, bagunçado, né? Agora está até meio arrumado. Ainda tem no meu apartamento lá de São João del Rei, minha terra natal. E a mulher fica para morrer. Mas então esse livro do termo de referência, ele é muito importante. Então esse termo de referência, ele está alinhado com esse propósito, prossegue os autores, de melhorar o setor dos suprimentos públicos. Quer dizer, o que é que nós vamos comprar, que obra que nós vamos contratar, né? E hoje já se fala em metaprocesso de contratação pública. Olha que expressão interessante. Em função dessa nova lei. O que quer dizer metaprocesso de contratação pública? E a nova lei adota esse espírito. É um rito integrado pelas fases de planejamento da contratação, nós falamos aqui, seleção do fornecedor e depois gestão do próprio contrato. Nós temos que ter internamente também quem acompanhe a execução do contrato. É muita coisa, né? Para uma prefeitura pequena, então, vai precisar de muita gente qualificada, né? Muito treinamento. Serve como padrão para os processos específicos de contratação que venham a ser realizados. E outra coisa que nós temos que encarar também, da importância dessa lei vir a pegar, na atual fase do nosso Estado social e democrático de direito, as políticas públicas assumem cada vez mais destaque, né? Dadas as carências. Então, saúde, educação, para falar as duas que eu acho mais importantes, né? Então, nós não podemos nunca perder de vista que a qualidade das contratações implica também na qualidade da execução de políticas públicas, de realizar o valor maior que está consagrado lá na Constituição, que é a dignidade da pessoa humana. Essa lei está sendo vista pelos autores como um novo marco legal para um setor, esse suprimento, né, setor de suprimentos públicos, que se agigantou demais no Brasil todo, União, estados, municípios, poderes legislativo e judiciário, inclusive. Então, será que nós teremos, assim, voltando àquela reflexão, o mesmo impacto e a vontade de fazer cumprir, de fazer pegar, que teve, por exemplo, o Código de Consumidor, de Defesa do Consumidor? Isso aí só o tempo que nos dirá, não é? Eu tenho aqui o exemplo já na fase de gestão dos contratos, etc.,
o CNJ se refere aqui a outro importante instrumento, que é o IMR, Instrumento de Medição de Resultados. Nós temos que ver, acompanhar e ver se está dando certo, o que é que não está. E o que é que a consequência de tudo isso tem que ser constatado e registrado, para no planejamento do ano seguinte aprender com os erros. Não é isso aqui lá no ano passado, bater uma coisa com outra, né? Não deu certo não, onde é que nós vamos ter que melhorar? Então é outra questão também muitíssimo importante, esse acompanhamento de resultados, relatados, né, com relatórios, etc., para quando planejar num outro exercício também ver o que deu certo, o que pode continuar, o que precisa mudar. Eu estou trazendo aqui, ainda nesse aspecto prático, o Paraná, que é um belo estado, eu sinceramente, prefeito, eu não sei aqui em Minas Gerais se já há algo similar, mas eu achei esse do Paraná há mais tempo. Eu gosto muito de ler sobre essas novidades, né? Isso foi em junho passado, saiu lá no site do governo do Paraná. O governo estadual, ele já está fornecendo para os municípios, vamos usar uma gíria aqui, que foi usada até na matéria lá do site do governo do Paraná, pegar carona com o Estado para fazer as suas compras públicas. O que isso quer dizer? No Paraná, os municípios, claro que é um estado com muito menos município que Minas Gerais, um estado rico também, mas as chamadas atas de registro de preço do estado já estão disponíveis para os municípios poderem se... Aqui em Minas já está tendo isso também? Está aí, prefeito, ladainha, chega lá, faz uma ladainha lá com a AMM, vamos pressionar o governo de Minas, o Paraná. Depois eu te mando isso aí, essa notícia do Paraná. Às vezes até entre em contato lá, como é que foi feito, eles estão disponibilizando pela internet. Digo. Nosso jurídico é o doutor André, lá da nossa comissão, e ele, a gente às vezes conversa, e às vezes ele não é muito aberto a carona. Tem que mudar a cultura, né? Porque o espírito da lei é essa, federação, sobretudo os municípios menores, né? Porque isso aí implica uma economia muito grande de trabalho, de gasto, etc. Então tem que ter... Sabe qual que é o medo? Ele fala, às vezes aí, depois o negócio é errado, lá vem em cima de mim também, é assim que a pessoa já pensa. Então, mas o Paraná meteu a cara e já está disponibilizando para que os municípios utilizem. Eu achei isso aqui uma notícia auspiciosa, né? Eu queria trazer. O meu querido amigo e também condiscípulo de Paulo Neves de Carvalho, hoje ministro do Tribunal de Contas da União, Antônio Anastasia, nosso ex-governador, ele outro dia falou sobre essa lei num congresso que eu estava também como conferencista. Ele fez uma observação também muito interessante, que o que ele achou de melhor na nova lei de licitações, e ele ainda era senador na época, ele foi o relator no Senado, é o artigo 147. Porque esse artigo, ele resolve um problema que era muito recorrente em tempos passados. Ele autoriza a continuidade da obra, mesmo que o contrato esteja viciado, em nome da continuidade do serviço público, não é? Isso ele falou na palestra, muito claro.
vai ter que responder, indenizar até o servidor responsável se houve alguma falcatrua, mas a obra não vai parar. Então é um ponto também muito interessante sobre o aspecto prático. Mas cuidado, hein? Não acha que isso aí é um colchão para se deitar, não. Ah, tudo bem, se der errado depois. Não, não é assim, porque vai ter a responsabilidade. Não vai parar a obra, mas se tiver prejuízo, etc., vai sair do bolso do agente responsável, de quem quer que seja, né? É apenas assim, a obra não vai parar. Em linhas gerais, eu já falei demais, né? As grandes novidades são essas, assim, nós não temos elementos, muito menos eu, que não sou gestor público, sou um mero curioso, de saber se essa lei vai pegar ou não. Um outro ponto que eu até falei lá na OAB, no evento há uns meses aí, da Comissão de Direito Público lá da OAB de Minas Gerais, aquele negócio de, eu até anotei a caneta aqui, tem um dispositivo que fala assim, que possibilidade da administração exigir que o produto esteja de acordo com as normas da ABNT em metro e quejandos. Pô, negócio de ABNT, eu já fiz doutorado, escrever tese, regra técnica de ABNT, aquilo é um saco, né? Para fazer referência bibliográfica. Você imagina descrever o café que a prefeitura de Ladainha vai comprar pelas regras da ABNT. Você vai ter que treinar um servidor de Ladainha para aprender a mexer com a ABNT. Que surra, que isso não... Isso eu estou dando um exemplo assim, né? Porque a lei nem entrou em vigor. Mas esse troço, será que vai pegar? Eu fico pensando assim, né? Será que vai pegar? Então tem coisas assim que são, não sei, pode ser até que pegue, né? O mundo está mudando tão depressa. Mas enfim, essa que é a questão. O que nós temos que entender, outra coisa, eu sempre digo que o direito tem que ser visto como sistema, né? E muita gente às vezes até se esquece disso, até o julgador, né? O poder judiciário às vezes esquece. Porque na licitação tem o agente público e tem o agente privado, geralmente até uma empresa que fomenta a economia do outro lado ali, etc, etc. Então, a boa contratação, a boa execução do contrato, o pagamento efetivamente realizado em dia, né? É um fomento para o país funcionar bem, fortalecer a economia, adquirir confiança dos investidores, né? Então, as interpretações, em termos até de Tribunal de Contas também, etc., elas não podem ser só da visão do Estado, né? Aquela visão da supremacia do interesse público, está nulo, acabou, não sei o quê, tá. Essa cultura tem que mudar. Por quê? Essa lei ela é muito antipatizada, sobretudo pelos setores ditos progressistas, né? Que hoje estão mandando no mundo e no Brasil. Acha que isso é coisa de capitalista, né? Mas nós tivemos uma lei muito interessante aprovada em 2019, é a Lei 13.874, chamada Lei de Liberdade Econômica. Ela tem a ver com a Lei de Licitações e com várias leis da administração pública, inclusive tributárias. Isso aqui é coisa minha, viu? Eu trouxe isso na palestra da OAB a primeira vez, há uns 4, 5 meses passados lá em Belo Horizonte. Quer dizer, o Miguel Reale dizia, o direito ele é um sistema, o Norberto Bobbio também, é uma totalidade ordenada, né? Nós não podemos ler um artigo de lei isolado da lei por inteiro, um parágrafo isolado do caput, uma lei especial isolada da legislação geral, do Código Civil, e o direito qualquer que ele seja isolado da lei maior que é a Constituição, dos princípios, né? Essa Constituição hoje tão violada por quem deveria zelar por ela. Eu falo isso como juiz de carreira e com uma tristeza enorme, concursado, né? Então a Lei de Liberdade Econômica, ela diz o seguinte:
interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade, todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas. Então nós temos que também saber que o empresário, o setor privado, né, em geral, até pessoa física, ele não é sempre o lobo mau da história, não, muito pelo contrário. Ele também ajuda muito a fazer a economia crescer, funcionar. Então nós temos que ter essa leitura também. E nesse ponto aí, lembrando o que o Anastasia falou, o professor ministro Anastasia, o legislador foi feliz também, não para o contrato, não para a obra, continua, mesmo que o contrato tenha sido viciado, vamos continuar tocando a obra e acerta o resto aí, e até punir, se for o caso também, mas sem parar a obra. O espírito tem que ser esse. Então, gente, eu espero assim, o tempo é realmente curto, a lei ainda não está vigorando, a gente não tem elementos maiores para dizer, mas eu acho que o que há de mais importante é isso aí, é uma mudança de cultura que já passa da hora, né? Que nós precisamos adotar, de fazer uma gestão, melhorar a governança, está aí uma palavra moderna hoje no direito administrativo, né? A qualidade, a governança de qualidade, a boa governança, né? Planejada, daí a ênfase na fase preparatória, o planejamento, o termo de referência, o acompanhamento da execução com registro de tudo, para no planejamento subsequente eliminar aquilo que deu errado, continuar aquilo que está dando certo e até aprimorando, né? O espírito tem que ser esse, que o legislador quer que a gente tenha, né? E de maneira que vai chegar num ponto que as licitações talvez funcionem assim, sem maiores... Esse é o sonho, né? As licitações funcionem ao longo aí depois aí de 5, 10 anos, não sei, quase que no piloto automático, tudo bom, bonitinho, do melhor dos mundos, né? É sempre bom sonhar, mas sem esquecer que nós somos brasileiros, ibero-americanos, né? Os colonizados, tanto por Portugal pela Espanha, tem essa cultura patrimonialista, de se aproveitar do Estado. Isso era tema para outra palestra, né? Então, a nossa cultura precisa mudar muito. Para encerrar, eu conto aqui uma história engraçada, né? Eu gosto muito de Lisboa, e ali onde... Eu descobri isso por acaso, que eu rodando lá em Lisboa, quando Lisboa sediou a exposição europeia, na virada do século passado, eles fizeram muitas melhorias lá numa parte lá da cidade, e tem lá também agora o Panteão Nacional, que é um prédio muito bonito. Esse Panteão Nacional, ele iniciou a sua construção há mais de 350 anos, ou seja, em 1600 e alguma coisa. Era para ser a igreja de Santa Engrácia, e essa obra nunca acabava. É uma coisa bem típica de Portugal e do Brasil por genética, né? Não acabava por isso, uma coisa mal contratada, o sujeito executava errado, o governo também não pagava, e ficava aquela coisa, e muda daqui, faz de novo, refaz, e o troço não acabava, né? Então, lá em Portugal tem até essa expressão, isso daqui é uma obra de Santa Engrácia, né? É uma obra de Santa Engrácia, é aquela obra que nunca acaba. É isso aí, gente, que nós temos que nos conscientizar, todos, né? Gestores, servidores, autoridades da política, do judiciário também, do próprio legislativo e a própria sociedade brasileira, né? Saber que essa cultura precisa mudar, acabar com as obras de Santa Engrácia. Se nós estivermos imbuídos desse espírito,
como estávamos em 1990, depois do fracasso do Plano Cruzado, o consumidor foi tão maltratado com a inflação e os abusos, né, de sonegar produto, carne, por exemplo, para forçar o aumento de preço, que nós estávamos precisando do Código Consumidor, era a hora dele, né? Então eu terminaria fazendo essa reflexão. Será que nós já estamos entendendo, setor público, setor privado, que chegou a hora de dar adeus às obras de santa ingrácia aqui entre nós? É o que o tempo vai nos dizer, né? Muito obrigado. Nós estamos acabando 2 obras de santa ingrácia. Aonde? Novo Oriente. Uma creche para a infância. Ah, é, o seu é Novo Oriente. E uma UBS. Está apagada mais de um mandato. Olha, pode pesquisar esse levantamento que eu tenho do Tribunal de Contas de eu preciso até atualizar, já está ficando velho, eu também estou velho. Ele é de 2019, mas foi o primeiro que foi feito em 2019. Eram 14 mil obras paradas e eles iam pesquisar ali, 90% é por causa o vício já vinha da licitação, tudo mal planejado, sem, né? As creches, inclusive, todos os municípios de Minas, quase todos têm programa para infância. E outra coisa, né? Eu acho que eu quero enfatizar de novo. Os senhores aí, prefeitos, vereadores, se tiver também, lideranças, procuradores, envolver aí a AMM nisso aí, né? Esse negócio do Paraná tem que pegar aqui, pô, vocês têm que fazer. Eu não, eu sou juiz, eu não, apesar de ter certos tribunais aí que os juízes se acham políticos, né? Se acham geniais, não, eu sou juiz, eu fiz concurso, eu sei exatamente qual que é o meu papel, né? Alguns casos. Mas Alguns casos tem a cara. Você pode aderir. Ô Jefferson, salvo engano, o transporte dos ônibus escolar para aderir, sabe? Tem isso? Tem essa opção também para aderir. essa experiência do Paraná é muito interessante. Você não falou do Paraná aí, mas a AMM tem uma plataforma que está funcionando, que ela vai fazer referência no processo toda a licitação, disponibilizando para o município. Aí é o termo de referência, tá vendo? Estou olhando aqui, ela já tem um canal, a AMM município. Para padronizar. Ela vai padronizar no sistema online. Agora, não é também... Eu vou dar um exemplo aqui, ó. A nossa palestra é prática. Quando eu passei na magistratura em 89, foi o primeiro concurso depois da Constituição de 88. Aí eu fui para uma comarca muito pequenininha, Bonfim, perto de Brumadinho, ali perto de Belo Horizonte. E tinha uma cidadezinha lá, como é que chama, gente? Piedade dos Gerais. Ela fica ali por lado da BR-381. Não, é mais pro lado ali de Igarapé já, indo para São Paulo. Saída mais perto de Belo Horizonte. Perto ali de Igarapé, Mário Campos, Betim, né? A comarca de Bonfim fazia aqueles limites ali, Piedade Gerais, Crucilândia. Crucilândia já fica mais pro lado de Itaguara, mas ainda é perto de Belo Horizonte. E eu sei que entraram lá com uma ação popular de Piedade Gerais para anular uma doação de um campo de futebol que o prefeito fez, a Câmara autorizou, mas estaria violando a lei orgânica dos municípios. Quando a ação entrou, ela era uma ação antiga, ainda não estava nem instruída, né? Foi antes da Constituição de 88. O município não era ente federativo, ele não tinha a autonomia que a Constituição de 88 deu. O que acontecia? O Estado é que fazia a lei orgânica para os municípios todos. Aqui em Minas Gerais era a lei complementar número 3 ou número 5, não sei. E quando eu cheguei na comarca em 89, eu tinha estudado muito para o concurso e eu falei, não, essa lei não pode mais ser aplicada, porque o município agora é ente federativo, ele vai ter que ter a sua própria lei orgânica.
Aí eu intibei lá no processo para apresentar a lei orgânica de Piedade Gerais. Aí um dia chega lá o prefeito e o oficial de justiça junto com ele. Doutor, eu não sei o que é esse trem não. Eu estou preocupado se o senhor mandar me prender. Eu falei, não vou mandar prender ninguém não, mas vocês têm que ter a lei. Esse meu oficial de justiça lá, o Zezinho, até já morreu. Era muito esperto, né? Muito diligente. Eu falei, Zezinho, faz o seguinte. Você vai lá para Piedade Gerais a partir de amanhã, entra lá na Câmara Municipal, pesquisa aqueles arquivos todos lá. Que já era 1900, isso já foi em 90, eu já estava em Bonfim, eu cheguei no final de 89, isso já foi em 90, 91, eu fiquei lá até o final de 91, e as prefeituras já tinham que ter feito essas leis, né? Aí o Zezinho foi lá, mas no mesmo dia ele achou o trem lá nos arquivos da Câmara. Doutor, eu achei lá a Lei Orgânica de Piedade Gerais. Que beleza, né? Aí eu fui, antes de juntar a lei no processo, eu fui dar uma lida até para ver a disciplina das doações, realmente tinha que ser igual, né? Porque houve realmente um desvio de finalidade, eu até acabei julgando aquela ação. Mas aí a lei estava assim, o município de Itaúna, era Piedade, o que eu deduzi? Eles pegaram emprestado de Itaúna, que era a cidade maior ali, né? Itaguara, deve ter emprestado para Itaguara e tal. Aí eu falei, ô Zezinho, volta lá, manda o presidente da Câmara fazer uma sessão lá, um troço retificando, faz só eu até escrevi o artigo, projeto tal, onde se lê Itaúna, lia-se Piedade Gerais, né? Esta lei aí automaticamente modificava a lei toda. Eu estou dando esse exemplo assim, porque a MMM pode ajudar, termo de referência padrão, mas assim, Teófilo Otoni é uma coisa, né? Varginha é outra, Uberaba e Uberlândia é outra, né? Em termos até de sustentabilidade, o problema aqui é um, lá pode ser outro, aqui pode ser a região onde eu fui juiz, Montes Claros, falta de chuva, né? Governador Valadares, excesso de chuva, região mineradora é outro problema, quer dizer, então não é só copiar o termo de referência, né? É ter como modelo, mas exercer efetivamente com rigor essa fase de planejamento, né? Antes mesmo do termo de referência. Começa ali na fase do planejamento. Quando você tiver com tudo ali certinho, é isso que nós precisamos, a prioridade é essa, o orçamento está X assim assado, aí vamos partir para o termo de referência, né? Roger, eu estou saindo aqui muito mais satisfeito do que eu cheguei, você pode ter certeza, porque além dessa nova lei de licitação também, a gente percebeu no senhor o tom de uma pessoa consciente. Mas nem todo mundo é igual a mim não, viu? Eu quando fui candidato, em Brasília, então, Nossa Senhora. A gente não, muitos me aconselharam, poucos homens, poucos empresários sérios querem ser candidatos e mexer com uma administração pública. Porque às vezes você sai dali, mas o seu CPF fica ali. E a gente quer fazer um trabalho sério. Eu já participei de algumas palestras do Jarbas também, praticamente o mesmo perfil do senhor. O Jarbas é meu amigo, ele nasceu em Montes Claros, que lá na cidade dele não tinha maternidade, São Francisco, lá pertinho. É uma grande figura. E a gente trabalha com várias situações no dia a dia e a gente é passivo de erro, mas não um erro voluntário. Exatamente, por isso que a lei da liberdade econômica fala aqui, ó, a gente tem que ver decidir a favor da liberdade econômica, da boa fé, olha aí. Porque às vezes a pessoa erra, mas não está de má fé, tem que levar isso em conta, né? E é isso, às vezes, que me fez refletir. Eu gosto do meu município, porque o município é o quinto município mais carente do estado de Minas Gerais, no ramo do IDH. Nós estamos na região com os piores IDHs do estado de Minas Gerais. Então a gente tem que fazer uma boa gestão, uma gestão responsável, mas a gente ser humano, é passivo de erro. Claro. Mas com muita vontade de ver essa região nossa progredir, com muita vontade de ver o município da gente sobressair.
E a gente faz um trabalho muito sério lá. E eu refleti muito, mas eu estou muito satisfeito por causa do trabalho. Então, eu estou de 15 pessoas aqui no nosso grupo, aqui, presidente da Câmara, vereadores, todos aqui juntos, tomando essa aula com o senhor aqui, e muito satisfeito. E agradecido. Inclusive ao prefeito. A coisa foi muito criticada, né? Eu também sou contra a impunidade, veja bem, eu acho que muita coisa aí está errada, precisamos retomar os trilhos aí, o judiciário mesmo também precisa fazer uma autoanálise, sei lá, alguma coisa aí, mas assim, a mudança da lei de improbidade administrativa, ela foi muito benéfica, exatamente nesse ponto, porque nós tínhamos um fenômeno aí, aquilo que você falou, muita gente de bem, empresário, eu não queria ser prefeito para não sujar o CPF, etc. Os administrativistas passaram a usar a expressão a síndrome das canetas apagadas, né? O que quer dizer isso? O sujeito não queria assumir cargo exatamente pelo medo de assinar qualquer coisa ali e depois se complicar, né? Por quê? Você tinha figuras ali na lei de improbidade de punir atos culposos que não necessariamente não tem má fé, e até violação a princípio, né, que é uma coisa muito abstrata, muito aberta. Hoje não, com essa nova redação, e eu estou lá no tribunal, vários processos, o Ministério Público continua recorrendo, promotor, sobretudo, mais aguerrido assim, recorre. Mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos considerando que, ausente o dolo específico, não tem improbidade administrativa, né? O Supremo, eu não entendo, cara, ele tem sido tão liberal para certas pessoas e certas situações, e ao mesmo tempo tão rigorosa com outras pessoas e outras situações, né? No caso dessa lei, ele ficou nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O que eles falaram? Se o processo já terminou, transitou em julgado, dançou, vai sofrer a pena, né? Agora, se o processo ainda não transitou em julgado, e nesse caso eu tenho vários ainda, que vão bater na nossa mão lá no tribunal, aí a gente aplica a lei nova mais benéfica. Mas na minha opinião, raramente eu consigo dizer isso, o Supremo foi muito rigoroso. Eu acho que isso é, até por analogia com a lei penal, a lei mais favorável, ela sempre retroage para favorecer o réu, né? Independente de ter transitado julgado ou não. E por que na lei de improbidade, será que... não vou falar não. A coisa assim desandou de uma tal maneira, a falta de credibilidade estava tamanha, falar, vamos fazer desse jeito, porque quem vai cair na rede é só os lambari mesmo, né? Os tubarões já estão... não fui eu que falei não, foi o doutor Flávio. Não, mas é brincadeiras à parte, eu acho assim, nós precisamos ter um padrão aí melhor, sabe, de garantir a legalidade sem ser carrasco, né? Sem punir a boa-fé. Ser justo. E dar segurança jurídica. Nós estamos num momento de total insegurança jurídica. Você saber se vai condenar, se vai absolver, se a jurisprudência está... Não estou falando só de prender e soltar, não. Estou falando no geral também, de contratos, de tudo. Dependendo da cara do freguês, a decisão é uma e a outra. Não é só no Supremo, não. Em outros tribunais, né? Isso não pode acontecer. O mínimo que nós queremos é segurança jurídica, é previsibilidade, né? Se eu pudesse fazer sempre um discurso, não é atacar fulano, ministro, sei lá quem que seja, não é ficar fazendo isso não. Nós temos que preservar o Brasil, assim, nós temos que preservar as instituições e cada uma cumprindo o seu papel. O legislador fazendo lei, o presidente, o governador, o prefeito governando e o judiciário aplicando a lei para solucionar conflito, cada um no seu papel. Agora, na hora que um que tem que julgar resolve fazer lei, o que tem que fazer lei resolve julgar, o que governa resolve viajar, aí não dá, né? O Brasil não funciona. Então, nós temos assim, vamos voltar a coisa aqui,
nos eixos e assim, para a coisa funcionar em paz, independente do presidente ser progressista ou ser mais conservador, né? Os rótulos que eles usam, a gente pensar sempre no país, saber, voltar a saber conversar, né? Eu sou conterrâneo do Tancredo, amigo da família, conheci muito o doutor Tancredo. O genro dele, pai do Aécio, era daqui, o Aécio Cunha, uma grande figura, Aécio Ferreira da Cunha. Eram pessoas que eu convivi, conheci, sabiam conversar cordialmente, até com o adversário, né? O Tancredo tinha uma frase: as ideias brigam, mas os homens têm que se entender sempre, senão o mundo está acabado. Então o que está faltando é isso, cada um saber qual que é o seu papel e fazer o país funcionar bem, fazer as coisas boas, garantir segurança jurídica, previsibilidade. Eu saber que amanhã o que eu fiz vai ser julgado, se eu errei, vai ser julgado igual aquele caso que foi julgado ontem, para o bem ou para o mal, mas eu tenho certeza que vai ser igual. Mas hoje nós não estamos tendo isso, né? É muito triste, mas isso é outra história, né? O importante aqui, voltando ao nosso tema, é isso: vamos criar essa nova cultura, ela faz parte de um novo Brasil que a gente tanto sonha, né? Eu ainda não parei de sonhar, não. Eu estou muito desencantado. Eu sou um Dom Quixote hoje. Eu digo sempre, eu venho falar, graças a Deus, hoje, se o cara vai lá falar bem de tal coisa, vai falar bem de alface, eu tenho pavor de alface. Se for falar de torresmo, não vou, mas de alface não. Eu não vou chegar aqui e falar, adoro alface, não gosto, né? Então eu estou fazendo igual quando o doutor André Neiva foi lá no meu gabinete. O tema é esse, voa. Outro dia um jornalista me ligou, você vem aqui na Rádio Itatiaia falar isso. Eu falei, não vou, porque se eu for, eu vou falar mal, eu sou contra. Não, mas vem assim mesmo, então a gente arruma um para falar bem. Aí eu fui, porque ele me deixou falar, não é falar mal, xingar, não, assim, é até ativismo judicial, né? O tema era esse, essa lei que o Congresso está, aliás, antes do dia da entrevista, já tem quase um mês, ainda era só um projeto de lei, agora o Senado já aprovou, né? Dando uma limitada aí nas decisões monocráticas. Quer dizer, quando ele me convidou, o tema é sobre ativismo, você vem falar, que eu me dou muito bem com a imprensa, né? Fui presidente eu falei, não vou não, porque eu sou contra o ativismo. Se eu for é para falar contra. Não, mas então vem assim mesmo, eu arrumo outro para falar a favor. Aí eu fui e falei com elegância, falei, isso que eu estou falando aqui, cada um no seu papel, né? O legislador que faz lei, o judiciário julga e tal, a não ser num caso de flagrante omissão mesmo, de um direito muito explícito na Constituição, né? É até razoável que a gente imponha, mas você inovar, falar assim, está liberado o uso de lança-perfume, né? Vamos ser generosos. Não está na lei, pô, né? Deixa o Congresso resolver. Pode ser até bom liberar. Está liberada a interrupção de gravidez, né? Um negócio seríssimo. A sociedade está madura para isso, assim. Não será que o Parlamento, o Senado e Câmara, depois de amplos debates, né, não seria o órgão mais qualificado para fazer isso? Então, falando com toda elegância, nós temos que voltar a coisa aos trilhos, todo mundo ter ponderação, equilíbrio, conversar, né, para as coisas funcionarem bem. Eu estou muito preocupado com essa fase, não é só no Brasil, não, é no mundo. Se você for na Europa, lá na Espanha, eu estava lá há 15 dias, a questão, o primeiro-ministro lá, o progressista, anistiou os separatistas e eu estava na Catalunha, em Barcelona, e mesmo lá dentro da Catalunha, muita gente é contra reabrir a ferida, né, do independentismo. Então, o cara vem e faz uma lei anistiando os caras que declararam a independência contra a Constituição de um país democrático. Aí fica aquela briga, o taxista, não sei o que, o imigrante ali na Rambla, cheio de um imigrante muçulmano, rezando, virado para a Meca. Eu falei, gente,
que esse mundo está virando, né? Todo mundo sem diálogo, sem entendimento. E a lei de licitação, ela precisa de paz também para ela pegar, né? Ela precisa de confiança, cooperação. Eu não vou ajudar aquele cara ali não, que ele é de esquerda. Não vou passar para ele a ata de preço, não. Eu só passo para companheiro meu que for de direita, ou vice-versa. Aí não vai, né? É isso aí. Se eu puder ter colaborado para plantar essa sementinha. Eu tenho tentado plantar essa semente também do diálogo nos meu meio, nos meus pares lá, né? O nosso tribunal, modéstia à parte, né, doutor André, ele até que não é carrasco, não. A maioria lá toca a mesma nota que eu, né? Então, é assim que a gente tem que funcionar. Ser rigoroso quando precisa, mas ser justo também quando necessário, né? É isso aí, gente. Obrigado.